Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória. Olá, muito boa tarde e sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje no estúdio comigo eu tenho o Thiago França, ele que é secretário da CEMOB, antiga SMTU. Passou agora a chamar CEMOB porque é a Secretaria de Mobilidade Urbana. E o Thiago tem pago todos os pecados dele porque ele literalmente bota a mão no bolso do cidadão. Para vocês terem uma ideia, em 22 meses já foram feitas 407 mil multas, gerando até agora aos cofres públicos cerca de 10 milhões de reais. O total das multas aplicadas atinge um valor aproximado de 34 milhões de reais. Logicamente não entra em caixa, né, Thiago? Imediatamente, porque o cidadão acaba não pagando em dia essas multas também. Tudo bem contigo? Tudo jóia, né? Um prazer estar aqui presente nesse importante veículo de comunicação, né? Para a gente poder esclarecer junto à sociedade, né, uma série de dúvidas, questionamentos, né, relativos a essa política de fiscalização eletrônica implantada no município e até mesmo prestar conta também, né, das nossas ações e do que é investido, né, em razão desse recurso advindo aí por parte dos infratores. Olha, o Thiago, ele tem França no nome, mas não tem nenhum tipo de parentesco com o ex-prefeito Roberto França. Tem muita gente que acha isso, viu, Thiago? Existe muita dúvida nesse sentido, mas a gente tem um carinho, respeito, admiração pelo Roberto, né? E a gente percebe isso, inclusive em alguns bairros onde a gente tem levado as nossas ações, prestado o nosso trabalho, né, a reciprocidade em torno da nossa pessoa, do nosso nome, até pela liderança, né, que o ex-prefeito Roberto França construiu ao longo dos anos aqui em Cuiabá. Quais são as principais reclamações que você recebe dos cidadãos cuiabanos, principalmente aqueles que são multados? Na realidade a gente percebe aí, né, alguns questionamentos, né, por parte do cidadão cuiabano em relação à questão das multas, né, o que é natural, Eduardo, né? Cuiabá viveu muitos anos, né, mais de 10 anos, sem nenhum tipo de fiscalização, né? A cidade ficou um pouco solta nesse sentido e sem nenhum tipo de fiscalização eletrônica também. Nem em razão disso, na medida em que a gente começa a retomar, né, esse tipo de política, né, de metodologia de trabalho para a cidade, fazer alguns enfrentamentos, né, no sentido de ordenar o trânsito da cidade e, acima de tudo, reduzir o número de acidentes, de feridos, de morte, é natural, né, que há aí, né, uma chiadeira, digamos assim, em torno disso, né? E a gente percebe isso também em outros locais do país, né? Lembrando que essa lei é uma lei federal, não é uma lei municipal. Inclusive me lembro quando voltaram os radares eletrônicos em nossa capital, foi um TAC assinado, uma exigência do Ministério Público. Exatamente. Cuiabá era a única capital do Brasil que estava sem os radares eletrônicos, né? E o prefeito Mauro Mendes foi obrigado a pena de pagar multa. Estava na média de 3,5 milhões já o acumulado dessas multas. De multa? De multa. Da né? prefeitura com o Ministério Público. Com o Ministério Público. De não ter implantado os radares. Exatamente. Eu agradeço até a oportunidade, né, de você contextualizar isso, né? O retorno da fiscalização eletrônica em Cuiabá, ela não foi uma ideia que saiu da cabeça do prefeito Mauro Mendes, do secretário na época da pasta, o secretário Antenor, ou minha, né, enquanto secretário, né, titular. A fiscalização eletrônica, ela surgiu no Brasil na década de 90, né? O Brasil, ele é pioneiro nesse instrumento, né? Tanto é que já recebeu comendas do Banco Interamericano nesse sentido, né? Desde o surgimento do Código de Trânsito Brasileiro, ele foi o fato isolado mais importante na década do trânsito brasileiro, né? Ela é uma ferramenta importante no combate à redução de acidentes, de mortes, de ferido, nos custos que esse acidente impacta lá na saúde pública. Nós, inclusive, lançamos um portal chamado Portal Mobilidade Segura. Qualquer cidadão, qualquer munícipe de qualquer parte do país, ao acessar o site da prefeitura, no campo Consulta Infrações, onde ele vai fazer ali a pesquisa, né, para saber se o veículo dele foi multado ou não, ele tem põe na tela para o cidadão entender. Ele tem um link, né, dentro do site da prefeitura, que é o www.cuiabá.mt.gov.br, que leva ele a esse portal.
Qual é o objetivo desse portal? 2 grandes objetivos. O primeiro é a gente poder manter e ampliar a transparência das nossas ações dentro desse contexto de fiscalização eletrônica. Então, existiam várias dúvidas, vários questionamentos. Quantas multas são aplicadas? Né? Cada equipamento gera quanta multa? Então, a ideia nossa é poder escancarar esses dados, né, para qualquer munícipe poder acompanhar isso online em tempo real. Ali eu posso, por exemplo, saber onde é que estão os 25 pontos de radar instalados na capital, os pontos de semáforo. Ali ele vai saber onde é que estão os equipamentos, né, quantas multas foram geradas por dia, por mês, nos locais, né, tem um apanhado geral. É óbvio que a gente está aperfeiçoando esse portal. Próximo passo nosso agora, colocar em anexo a cada local o laudo de aferição do Inmetro. Né? Agora, para o mês de agosto, nós queremos colocar também, deixar disponível todos os dados estatísticos, né? E finalizar aí até o final do segundo semestre também as questões relativas aos valores advindo dessas infrações. Mas é importante registrar que esse portal, ele traz um dado significativo, Eduardo, que vale a pena a gente destacar aqui. Qual é? Em 22 meses foram geradas aproximadamente 407 mil infrações. Nós temos hoje 400 mil veículos em Cuiabá, segundo fontes do Detran. Ou seja, desses 400 mil veículos, apenas 35,95% recebeu infração. Desses 35,95%, quase 58% são reincidentes, dos quais quase 24% receberam mais de 3 multas. Ou seja, 64,04% nunca, vou repetir, nunca recebeu nenhum tipo de multa, né, durante esses 22 meses de fiscalização eletrônica. Eu estou no meio dos infratores, então, porque eu já tive umas 4. Então, quer dizer, o que a gente tem dito? Não existe indústria da multa. Nós temos uma indústria de infratores e de infratores contumazes. Nós fizemos, por exemplo, uns 5 mais lá, um balanço desses 22 meses. Nós temos veículo, né, que desses 22 meses recebeu 261 infrações em Cuiabá. Quer dizer, um cidadão desse precisa voltar para o banco da autoescola. É uma arma engatilhada esse cara. Exatamente. Né? Nós temos exemplos de uma motocicleta na Isaac com a comandante Costa, 160 km por hora. E esse cidadão ele foi até a secretaria, reconheceu o equívoco e fez questão de pagar essa multa. Né? Então, a gente percebe que existe também alguns números que são assustadores, né? E a ideia da política da fiscalização eletrônica é realmente combater esses números. Né? E a gente vê também que durante esses 22 meses existem números positivos, dos quais você me perguntou. De 2014 a 2015 nós tivemos uma redução de 48% no número de mortes. Né? Aí é aquela pergunta que se faz. Ainda que durante esses 22 meses nós tivéssemos salvado uma vida, para nós já teríamos valido a pena, até porque uma vida não tem preço. Qual o valor de uma vida? Essa é a pergunta que se faz. Né? De 2012 a 2015, nós reduzimos em 35,55% o número de vítimas que são atendidas no pronto-socorro de Cuiabá. Eu costumo dizer que o acidente de trânsito ele é uma espécie de fura-fila, né, dos leitos. Ele tira, né, daqueles que realmente precisam de um leito do hospital a oportunidade. Ele vai lá e fura a fila daqueles que precisam serem hospitalizados. Chegou acidental, ele tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Né? De 2013 a 2015, nós tivemos uma redução de 1.725 acidentes de uma maneira, num panorama geral na cidade. Nas vias monitoradas por radares, 526. Do ano passado para cá, 198. Então, quer dizer, os números apontam realmente um decréscimo. Ainda que, né, existe aí um amplo debate, né, que é salutar, é normal. Ninguém gosta de ser fiscalizado, Eduardo. Eu sempre dou um exemplo muito familiar. Minha esposa, quando começa a me ligar 2, 3, 4 vezes por dia, né, porque eu não cheguei em casa ainda em razão do trabalho, já começa a me irritar, porque ninguém gosta de ser monitorado, fiscalizado. Mas ela não te multa. Ela te pune, mas não te multa. Mas a ideia da multa... Está te educando. A ideia... Está te educando. A ideia... E é sobre isso que eu quero falar já no próximo bloco, mas antes eu tenho que dar um recado. E o recado é do Japidinho, porque o Japidinho é barato, rápido e muito gostoso. Melhor fast Japa Food de Mato Grosso. Japidinho na Avenida do CPA, das 11 às 23 horas. Ou seja, você almoça, lancha e janta. Japidinho em Várzea Grande, por enquanto, apenas para o jantar. Anexo ao posto Ipiranga, lá no Ipase, tá bom, pessoal? Intervalo rapidão, volto na sequência ainda com o Thiago França, direto do estúdio. Até já.
Muito bem, de volta com o VIP, hoje recebendo aqui no estúdio o Tiago França, ele que não é parente do Roberto França, ele é secretário da CEMOB, a antiga SMTU. CEMOB é a Secretaria de Mobilidade Urbana. Já é fato, você já disse aqui no bloco anterior, que nesses 22 meses, 407 mil multas aplicadas, 10 milhões arrecadados, que já diminuiu o número de acidentes e mortes no trânsito. Mas a arrecadação dessas multas, esse dinheiro é ela cai no fundo... Ela retorna para a educação no trânsito. Cuiabá é uma capital hoje que todo mundo, principalmente quem vem de fora, reclama muito da má sinalização. Sim, ela cai num fundo específico da Secretaria, né? Criado por força de lei, é o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes. Né? Existe um acompanhamento, né? Quero até aqui, para quem nos assiste, tranquilizar, né? Existe um acompanhamento mensal do Ministério Público Estadual em relação a esses valores. A gente faz uma prestação de contas ao Ministério Público. Inclusive, nesse mês, nós tivemos a tarde toda no Ministério Público prestando conta das nossas ações, do que a gente tem feito com esses recursos. Do ano passado para cá, para você ter uma ideia, nós investimos só no campo da sinalização aproximadamente 4 milhões de reais, 120 quilômetros de via sinalizada, 5 mil placas implantadas, 6 binários que foram implantados na cidade, 9 conversões livres, que é um padrão americano que a gente tem trazido para a cidade como forma de melhorar a mobilidade, destravar alguns pontos de conflito, de gargalo que existe na cidade, e também no campo da educação para o trânsito, que tem sido também uma corrente amplamente investida pela nossa secretaria, que a gente pode citar o projeto Agente Mirim de Trânsito, que é o carro-chefe da nossa secretaria. O ano passado nós alcançamos 11 escolas, 573 crianças foram qualificadas. Por quê? Nós acreditamos que a criança, né, ela precisa ser investida, né, porque ela será, acima de tudo, o futuro condutor. Olha, eu estava conversando com o Tiago aqui, e a Secretaria está à inteira disposição para atender o cidadão que principalmente tem uma reclamação a fazer, um mau atendimento que teve, um equívoco por parte de um funcionário público, principalmente do amarelinho, né, porque eu até entendo, eles estão trabalhando embaixo do sol, é um trabalho árduo, às vezes ficam estressados, barulho o tempo todo, gente estressada, e às vezes o amarelinho que tem a caneta na mão, ele pode se exceder, né, secretário? Já aconteceu vários casos, comigo já aconteceu isso, né? E a secretaria está lá para corrigir esses problemas que acontecem em qualquer área. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que problemas existem, inclusive, na nossa casa, né? Na família de Jesus, né? Que é a família modelo. Tinha problema, né? Que dirá na minha secretaria, num exército de 200 agentes de trânsito. Óbvio que a gente tem feito um processo de qualificação, né, junto a esses agentes, né? Eu pessoalmente cobro diariamente essa questão de comportamento, de postura, de saber abordar o condutor, de orientar quando é necessário. A principal função dele é a educação no trânsito. Está ali para isso. Na realidade ele está ali para fazer a gestão do tráfego, né? Eu até troquei, Eduardo, essa sigla educação. Eu tenho dito que nós não educamos, nós ensinamos. A educação, ela vem de berço. Existe um problema muito grave, não só no trânsito cuiabano, mas no trânsito brasileiro, que é de ordem comportamental. A sociedade tem uma dificuldade também de respeitar as regras de trânsito, né? O cidadão, ele vai à rua até de cobrar. Passagem, eu vejo muito isso. O cidadão, ele vai à rua atravessar uma rua, está travado, o cara cola na traseira do outro, aí não deixa a rua livre para o trânsito fluir. Exatamente. O cidadão, ele vai à rua cobrar por mudanças no país, mas ele não tem, ele tem dificuldade de respeitar uma placa de trânsito, né? Na rua. Então a gente percebe assim, houve uma evolução em vários aspectos, né? O sistema viário evoluiu, as regras de trânsito evoluíram, os automóveis evoluíram, principalmente do ponto de vista tecnológico, mas a única coisa, o único gargalo que ainda precisa evoluir é a postura, o comportamento humano. A nossa ouvidoria, através do 0800 65 15 17, né, abrimos um espaço também no Ganha Tempo, né, a unidade da CEMOB no Ganha Tempo também, para absorver essas demandas, os nossos e-mails institucionais, o e-mail institucional da ouvidoria, né, para que dessa forma a gente possa sanar, né, alguns equívocos que porventura possa acontecer no dia a dia, no desenrolar do trabalho do nosso agente de trânsito. Só para fechar, temporizadores que estão sendo instalados aí no semáforo? Né, na realidade, qual o objetivo? O objetivo do temporizador é realmente a gente garantir uma melhor segurança viária no trânsito, né, e definitivamente acabar com esse imbróglio, né, com essa polêmica que infelizmente foi famigerada na cidade em torno de alguns semáforos que possuem a fiscalização eletrônica e de não ter temporizador, né? E é importante a gente destacar aqui que embora não há
obrigatoriedade legal para a implantação desse temporizador. Embora exista alguns estudos, né, e estatísticas que apontam que o temporizador, ao invés de eliminar acidente, ele pode até provocar, porque ele pode tirar a atenção do condutor. Porque já aconteceu, né, comigo. A ideia do temporizador é que a pessoa veja lá que está faltando poucos segundos, reduza, diminui, pare o carro. Isso. Mas o que acontece no cérebro da gente? Quando falta tempo, pelo menos o meu cérebro funciona dessa forma, não sei se o seu é diferente, automaticamente você põe o pé no acelerador para chegar mais rápido para poder passar. A cor amarela, ela faz alusão justamente a isso, a atenção. Né? Então, o cidadão ele precisa, ao semáforo, ao ficar amarelo, ele precisa reduzir a velocidade. Assim, amarelo, atenção, acelere. O cérebro brasileiro entende assim. Infelizmente, há uma inversão nesse sentido. Nós temos que mudar o pensamento. Exatamente. Tá certo. Secretário, obrigado pela sua presença aqui no programa VIP. Quando tiver mais aí informações de interesse da população. Nós é que agradecemos a oportunidade, a Secretaria estará sempre à disposição, não só do programa VIP, mas toda a sociedade cuiabana. E reitero aqui, né, nessa oportunidade que nos foi concedida, né, o pedido de que realmente haja, né, essa integração, né, da sociedade com o poder público, nós juntos fazendo esse compromisso com a vida, né, e dessa forma a gente fazer com que o trânsito de Cuiabá seja um espaço humano, democrático, igualitário e, acima de tudo, de paz. Obrigado pela sua companhia de audiência e até amanhã. Tchau, tchau. Programa VIP. Oferecimento. La Provence Bioextratos. Juntos para um cabelo perfeito. Óculos Bambu. A cara do Brasil. Origami Buffet. Parabéns para você. É no Origami Buffet. 3627-4080. E All Eventos Locadora. Móveis e acessórios para suas festas ficarem na memória.